Esse é o conceito mais difícil, porque nós temos 10 minutos para tentar introduzir, sempre chamando a atenção que esses conceitos que a gente está produzindo aqui vão ser mudados ao longo do tempo. São conceitos que são muito introdutórios, um convite ao estudo, né? E para falar de inconsciente, eu escolhi primeiro os fenômenos lacunares, ou seja, o Freud ele se depara na sua pesquisa médica com a linguagem dos seus pacientes, né? Quando ele ultrapassa a hipnose e vai começar a escutar os pacientes, ele começa a encontrar os fenômenos lacunares, ou seja, os atos falhos, os xistes, as interrupções, os esquecimentos, né? E mesmo os lapsos, os sintomas, os sonhos, e ele começa a perceber que não se tratava de uma dupla consciência ou de uma subconsciência ou de uma inconsciência no sentido adjetivo. Então, aqui eu escolhi um trecho que vai refletir muito bem. Com Freud, de fato, o inconsciente deixou de ser uma supraconsciência ou um subconsciente, situado acima ou além de uma suposta consciência, e se tornou realmente uma instância a que a consciência já não tem acesso, mas que se revela a ela através do sonho, dos lapsos, dos jogos de palavras, dos atos falhos, etc. O inconsciente, segundo Freud, tem a particularidade de ser ao mesmo tempo interno ao sujeito e à sua consciência e externo a qualquer forma de dominação pelo pensamento consciente. Então, nós temos aqui uma diferença radical e fundamental de toda a forma como era tratado o inconsciente até então. Ou seja, o inconsciente não é um adjetivo, não é uma coisa que vem da consciência, mas alguma coisa à parte, separado e independente, e mais importante e mais poderoso muitas vezes. Então, um outro trecho. No caso do Lacan, a contribuição dele foi ter percebido que, como nós vínhamos conduzindo em alguns outros conceitos, o ser humano ele é constituído, no início, do conjunto de imagens. Então, essas imagens que são produzidas constituem uma história. Né? E o simbólico ele vai se constituindo aos poucos, muito lentamente. Ao contrário desse sistema imaginário que desde o início vai se desenvolvendo, porque capturar a imagem é muito mais simples do ponto de vista dos processos automáticos do que aprender a falar, aprender a escrever, aprender a simbolizar, aprender a conceituar. Então, a operação de entrada da linguagem num ser muito incipiente como o ser humano, que vai aprendendo as coisas muito lentamente, ela não é uma entrada tão simples como pode parecer quem acompanha o crescimento das crianças. Especialmente considerando que ela vem num sistema que vem primeiro, que é o sistema real e o sistema imaginário. Então, aqui em Lacan, a descoberta dele em relação ao inconsciente, Lacan afirmou, não sem humor, o inconsciente é a condição da linguística. Em Radiofonie, foi precisamente porque pôde encontrar no contexto de linguística estrutural Saussure, Benveniste e Jacobson o aporte favorável que lhe permitiu firmar, a partir da obra freudiana, sua tese inaugural, do inconsciente estruturado como uma linguagem. Ao longo de toda a sua obra, as referências não deixam nunca de nos chamar a atenção para essa conjunção do simbólico e do inconsciente. O inconsciente é linguagem. O inconsciente é que, em suma, falamos sozinhos. Isso é frase lacaniana, né? Portanto, o inconsciente é a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, naquele nível em que o sujeito se constitui, dos efeitos do significante. Está nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Essa analogia inconsciente-linguagem, mais amplamente inconsciente-significante, tem mais de um fundamento. O significante, pelo menos no primeiro tempo, revela poder ser quase superposto às representações de palavras e o significado tende a se identificar com as representações de coisas. Isso o Garcia Rosa coloca muito bem. Supondo um psiquismo primitivo, um psiquismo que é construído nos primeiros registros através das associações de coisas, associações de objetos, a entrada da palavra
A entrada do simbólico, ela provoca uma operação especial nesse psiquismo, né? É um psiquismo constituído de imagens e que, num segundo momento, esse simbólico vai ser constituído. Então, essa operação, ela está na base do inconsciente, e o inconsciente ele vai ser contado aqui, nesse mundo de conceitos, através de muitos outros conceitos que nós vamos estar construindo. Mas é importante dizer o seguinte: o sujeito humano é um sujeito descentrado, ou seja, é um sujeito que tem uma dupla, né? Não é que ele seja uma dupla personalidade, como muitas vezes é confundido, mas que existe um registro, um sistema, não é? Que está inconsciente, ele não tem acesso a esse sistema, mas que ele se faz presente no psiquismo como um texto, uma inscrição. Ele conta uma história, como, por exemplo, os sonhos, que trazem para a gente imagens, né? E essas imagens contam uma determinada história que precisa ser traduzida, né? Que precisa ser interpretada ao longo da vida de um sujeito. Então, assim, é justamente nessa faceta de termos um eu, que seria uma mente consciente, capaz de falar, de ter conceitos e pensamentos, e coisas mais arcaicas, constituídas num passado primevo, num passado que vem sendo constituído muito lentamente pela criança, e que justamente este passado, né, essa história de registros imagéticos e de textos criptografados como um cinema mudo, que vão constituir, né, esse duplo sistema. Mas nós vamos estar falando muito mais do inconsciente quando falarmos do recalque originário e de outros conceitos. O importante é dizer, não é adjetivo, não é um inconsciente porque está abaixo da consciência, não é um inconsciente no sentido do subconsciente, alguma coisa que está em função da consciência. É um outro registro separado, não é? Um descentramento do sujeito que ultrapassa o sujeito, que traz informações que esse sujeito não tem reconhecimento sobre elas. O inconsciente é isso, é essa coisa que vem e nos ultrapassa, essa coisa que toma conta do nosso corpo, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, que nós temos um profundo estranhamento sobre eles. Nós não reconhecemos como sendo algo nosso. Então, assim, como pode um sujeito, né, não reconhecer um sonho como seu? Como pode um sujeito não entender porque tem um determinado sintoma? Tudo isso, ou um lapso, um ato falho, que, pelo contrário, ele diz que não é de jeito nenhum dele aquilo, quando ele tem um ato falho. Ele pede desculpa, acha que aquilo é absolutamente fortuito. E, no entanto, nós sabemos que faz parte do processo psicológico inconsciente, né? Então, é basicamente isso que nós temos, assim, de forma muito embrionária, porque o inconsciente ele vai perpetuar por toda a obra e por todos os conceitos da psicanálise.